Olá pessoal, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje a banca escolhida foi a banca IDIB. Muita gente me pedindo, o pessoal lá do Nordeste realmente vem me pedindo há muito tempo para falar sobre essa banca. Bom, vamos lá. É uma banca que faz uma distinção entre as provas de nível superior e as outras provas. Isso fica bem claro, tá? Então, alguns assuntos são comuns aos dois, né? As duas esferas, digamos assim. Os concursos de nível superior, os concursos de nível médio e básico, fundamental. Bom, interpretação de textos cai para os dois, crase cai para os dois, pontuação cai para os dois, conjunções, conectores cai para os dois, identificação de tempos verbais também cai para os dois. Semântica de verbos é um assunto que eu vejo praticamente só em concursos de nível superior. Sintaxe, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, sintaxe é um assunto que é mais cobrado nos concursos de nível superior, é até cobrado em nível médio, fundamental eu não vi, em nível médio, eu não vi nenhuma questão em nível fundamental, tá? Em nível médio é cobrado, mas é cobrado assim, João comprou um material. Qual é a função sintática de um material? Objeto direto. Certo? Quem compra, compra alguma coisa. Objeto direto. Nos concursos de nível superior, eles já exigem, por exemplo, uma oração subordinada substantiva. João disse que iria à praia. João disse isso, que iria à praia. Quem diz alguma coisa. Isso é objeto direto. Ou seja, esta oração, que iria à praia, é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Logo, se esta oração é subordinada substantiva, objetiva direta, logo, portanto, desempenha a função de objeto direto. Então, na realidade, o assunto de sintaxe é cobrado nas duas esferas, nos dois âmbitos, de nível superior e eu estou colocando num bolo só nível médio e nível fundamental. Fundamental acho que nem tanto, nível médio e nível superior. Só que nos concursos de nível superior é cobrado, digamos assim, de uma forma mais aprofundada, tá? Envolvendo inclusive a parte de orações substantivas. Já em nível médio, só termos isolados. Tá? Valores do que? Estrutura e formação de palavras, eu vi tanto em nível médio quanto em nível superior, mas questões bem simples, se é uma derivação sufixal, se é uma derivação prefixal e tal. Identificação de tempos verbais, acabei repetindo sem querer, a gente já falou. Colocação pronominal é um assunto que eles gostam também, eles cobram bastante, concordância, regência. Agora, aí eu chamo a atenção de vocês, essa parte final, ortografia, regras de acentuação, fonologia, se você tem qual encontro vocálico que você tem ali, se é um ditongo, se é um hiato, se é um dígrafo, se é um encontro consonantal, a parte de divisão silábica, aí essa parte final aqui que começa, que eu estou colocando aqui em ortografia, eu vejo mais a galera cobrando nas provas de nível médio e fundamental. Sinceramente, fonologia, se é um ditongo, se é um hiato, divisão silábica e tal, isso eu não vi realmente nas provas de nível superior. Então aqui eu achei que foi uma das bancas que claramente faz uma distinção da forma como cobra para nível superior, para nível médio. Tá legal? Eu no final, eu separei 10 questões e vou mostrar, olha, por exemplo, isso aqui é um assunto que a banca cobrou numa prova de nível médio, mas é um assunto que é comum também em nível superior, mas esse assunto aqui só vejo nível médio. Então vou mostrar um pouco isso para vocês também. Beleza, galera? Então vamos lá para as questões. Olha lá, advogado, nível superior. Olha só, de cara, acho que no fundo ela tá? Então acho que ela não muito diferente da nossa. Essa questão aqui, ela tem até um problema sério. Na realidade, o sublinhado deveria vir desde o que? Tá? Mas eu entendo, dá para você compreender o que a banca quis dizer.
Por quê? Porque o que faz parte da oração. Acho isso. Acho isso. Né? Que ela, no fundo, não é muito diferente da nossa. Acho isso. Quem acha, acha alguma coisa. Isso complementa a ideia do verbo achar sem preposição. Como o termo isso complementa a ideia do verbo achar sem preposição, isso é um objeto direto. Então, o que nós temos? Uma oração subordinada substantiva, objetiva e direta. Eu agora, selecionando questões da mesma banca, mas de provas diferentes, encontrei uma questão exatamente igual a essa, também em nível superior, só que aí, em vez de a oração exercer a função de objeto direto, a oração estava exercendo a função de sujeito. Mas exatamente com esse mesmo formato, com esse mesmo critério, sublinhando uma oração. E em vez de perguntar pela classificação da oração, né, ele pergunta, vem cá, se essa oração é uma oração subordinada substantiva, objetiva e direta, porque ela exerce que função? Função de objeto direto. Então, eles estão trabalhando muito com esse tipo de questão nas provas de nível superior. Né? Se você encontra uma oração predicativa, oração subordinada substantiva predicativa, é porque essa oração é um predicativo do sujeito. Se você encontra uma oração subordinada substantiva completiva nominal, é porque essa oração é um complemento nominal. Se você encontra uma oração subordinada substantiva subjetiva, é porque esta oração é sujeito da outra, é sujeito da oração principal. Se a oração subordinada é subjetiva, é porque ela é sujeita à oração principal. Como aqui. Se essa oração é objetiva direta, é porque ela exerce a função de objeto direto da oração principal. Tá? As questões de pontuação, a maior parte, engraçado, é uma situação interessante também que eu percebi aqui. Eles não trabalham praticamente com questões de identificação de frase certa e errada em pontuação. Eles gostam muito de perguntar a justificativa do emprego da vírgula, dos pontos, enfim. Aqui ele está perguntando qual é a justificativa do emprego da vírgula. A vírgula foi empregada para quê? Tá legal? Olha só, gente. Quando se avaliam os dados sobre matemática, gente, quando? No momento em que, certo? Olha lá, a ideia de tempo. Então, o que você tem aqui? Você tem uma oração subordinada adverbial, e forma uma oração mesmo, que inclusive há um verbo, o verbo avaliar. Então, quando se avaliam os dados sobre matemática, chega a ser um cenário mais envolvido. Então, o que está acontecendo, gente? Essa oração, quando se avaliam os dados sobre matemática, é uma oração subordinada adverbial temporal. Só que esta oração subordinada adverbial temporal, ela vem antes da principal. A principal é chega-se. Chega-se é um cenário mais desnivelado e preocupante. Senhores, toda vez que você tiver uma oração subordinada adverbial antecipada, ou seja, vindo antes da oração principal, a vírgula é obrigatória. Toda, não precisa ser temporal não, qualquer oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial concessiva, condicional, final, seja lá qual for. Se a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, a vírgula é obrigatória. Todavia, se você colocar a oração subordinada adverbial depois da oração principal, a vírgula passa a ser facultativa. Né? Tanto é o comentário que eu estou falando. Olha. Logo, a oração subordinada adverbial ocorre antes da principal. Se ocorresse posteriormente, vírgula seria opcional. A vírgula seria opcional. E a resposta, pera lá. A resposta é a alternativa, vamos corrigir aqui, é a alternativa D. Beleza? Ótimo. O que você tem? Você tem uma oração subordinada adverbial anteposta à principal. Eu gostei, inclusive, da maneira como foi redigida aqui. Tá? Bom, no caso, não são orações adjetivas, não são. Tá? É uma oração subordinada, não é simplesmente um adjunto adverbial antecipado. Tá? É uma oração subordinada, até porque pela presença do verbo forma uma oração. Não são orações coordenadas. Então você tem uma oração adverbial. E essa oração adverbial está anteposta. E eu gostei muito da palavra que foi empregada aqui, antepor. Por que eu gostei dessa palavra antepor?
Porque se ela antepor, quer dizer que ela veio antes. Porque se ela viesse depois, você até poderia usar essa vírgula, mas essa vírgula não seria obrigatória. Então o emprego dessa palavra, sobretudo por esta oração subordinada, aparecer antes da principal, eu achei muito interessante justamente por conta disso. A presença dessa oração subordinada vindo antes obriga a presença da vírgula. Se viesse depois, permitiria a presença da vírgula. A vírgula teria um caráter opcional. Então, letra D de dado, questão número 2. Questão número 3. Sobre o emprego do que? É um assunto típico que poderia cair nos dois contextos. Né? O contexto dos concursos de nível superior e de nível médio ou fundamental eu já acho um pouco mais difícil. Mas vamos lá, ele está solicitando a opção em que o que é um pronome relativo. Vamos lá. É necessário que o metalúrgico aprenda, é necessário isso. Eu substituo a oração inteira pela palavra isso. Você tem uma oração subordinada substantiva, né? Esse termo que introduz as orações subordinadas substantivas chama-se conjunção integrante. Beleza, não é a resposta. Vamos lá. Letra B de bola. Não diz nada que possa valer a pena. Não diz nada o qual possa valer a pena. Gente, eu consegui substituir esse que por o qual, a qual, os quais, as quais. Se eu conseguir substituir esse que por o qual, a qual, os quais, as quais, esse aqui é um pronome relativo. Maravilha. E é um pronome relativo mesmo. Letra C. Esse aqui é interessante, gente, de comentar. Esse que aí tem toda a cara do mundo de conjunção integrante. Tá? Por quê? Ah, Rosenthal, eu não poderia falar não sei isso. Poderia. Inclusive, essa oração até é um objeto. Ela realmente funciona como um objeto direto verbo saber. Esse que aqui é um dos mais interessantes da língua. Por quê? Ele, ao mesmo tempo, ele tem cara de conjunção integrante por introduzir uma oração subordinada substantiva. Você substitui a oração inteira pela palavra isso. Mas, ao mesmo tempo, também tem cara de pronome relativo, porque você substitui por qual. Olha que situação interessante. Só que esse que, gente, ele não é nem pronome relativo nem conjunção integrante. Tá? É uma situação um pouco mais rara na língua. Tá legal? Esse que realmente, nesse caso, está introduzindo uma oração substantiva. Mas esse que aí é um pronome indefinido. Primeiro, o que ele só pode ser pronome relativo, gente. Ele só pode ser pronome relativo se você substituir esse que por o qual, a qual, os quais, as quais. Ou seja, tem que ter esses o, a, os, as. Se você substituir esse que somente por qual, esse que não é pronome relativo. Repetindo, o que só é pronome relativo se você conseguir substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais. Se você substituir esse que tão somente por qual, esse que não é pronome relativo. Tá legal? E esse que, toda vez que, na realidade, e aí vamos fechar a situação logo. Toda vez que esse que você substituir só pela palavra qual, esse que é um pronome definido, tal qual, o próprio qual. Qual é um pronome definido? O qual, sem o a, os, as, ele é um pronome definido. Tá legal? Não sei que alunos saíram de sala. Não sei quais alunos saíram de sala. Não sei quais. Então, se você substituir o que por qual ou quais, sem o, a, os, as, esse que é pronome definido, tal qual, da mesma maneira, qual e quais. Tá legal? É uma situação mais rara na língua, mas que acontece. E pior, confunde tanto com o pronome relativo quanto com a conjunção integrante. Né? Confunde com a conjunção integrante para introduzir orações substantivas e confunde com o pronome relativo, porque o que é pronome relativo quando você substitui por o qual, a qual, os quais, as quais. Mas aqui você está substituindo o que apenas por qual. É uma situação um pouco diferente, sem dúvida alguma. Por fim, letra D. Vamos logo estudar que ainda podemos ter sucesso na vida. Vamos logo estudar por que podemos ter sucesso na vida, visto que podemos ter sucesso na vida, por quanto podemos ter sucesso na vida. Gente, o porquê aí é sinônimo
o que é sinônimo de porque, já que, visto que, por quanto. Tá legal? Aí cai naquela situação, né? Estou em dúvida se é uma oração causal ou explicativa. Se essa conjunção que é causal ou explicativa. E aí tem um detalhe que define ser uma oração coordenada explicativa e a conjunção que uma conjunção coordenativa explicativa. Existe um detalhe aqui que é fundamental. Vamos, essa forma verbal vamos, está no imperativo. Vamos logo estudar. Certo? Eu estou fazendo um pedido para a galera toda e eu estou me incluindo nesse pedido, porque lembrando que o imperativo pode passar uma ideia de ordem, de pedido ou de conselho. Então eu estou fazendo um pedido para a galera e estou me inserindo nesse pedido por uma questão de educação, de polidez, né? Para não ficar uma coisa agressiva. Então eu coloco a primeira pessoa do plural, vamos, nós vamos, então eu estou me inserindo nesse pedido para ficar um pouco mais educado. Mas de qualquer forma é um pedido e é um imperativo. E eu estou usando o verbo no imperativo e na sequência a essa oração em que aparece o verbo no imperativo, vem a explicação, o esclarecimento para esse pedido. Tá legal? Qual é a explicação para eu fazer o pedido de vamos estudar logo? Qual a explicação disso? Qual é o esclarecimento? A explicação de eu estar fazendo o pedido é que nós podemos ter sucesso ainda na vida. Tá legal? A grande diferença entre a oração coordenada explicativa e a oração subordinada adverbial causal, tá? As conjunções são as mesmas, as ideias são muito parecidas, mas na oração coordenada explicativa, o verbo da outra oração tem que estar no imperativo, justamente como acontece aqui. A outra, tá? Se a frase fosse eu estudo muito porque posso ter sucesso na vida, eu estudo muito, estudo está no presente cativo. Eu estudo muito porque quero ter sucesso na vida, porque posso ter sucesso na vida, esta oração passaria a ser causal. Tá? E a conjunção, consequentemente, também passaria a ser causal. Beleza, galera? Maravilha. Vamos para a questão número 4. Tá? Agora, a questão típica de concurso, né? Aquele assunto que mais é cobrado por todo mundo, que é a parte de conjunções. E eles nos amam, portanto, querem ser a nossa exceção. Portanto, é um conector, é uma conjunção coordenativa conclusiva. É sinônima de então, de logo. E a resposta aqui já está na letra A, por conseguinte. Tá? Na letra B aparece no entanto. No entanto é uma conjunção adversativa. E dá uma ideia de adversidade, de oposição, de contraste, de contraposição, de ressalva. Quais são os conectores sinônimos do no entanto? Porém, entretanto, todavia, contudo. Inclusive, aqui na letra D aparece contudo. É sinônimo. Também é adversativa, igualzinho a letra B de bola. Não vou nem precisar falar mais. Porquanto, eu acabei de falar na questão anterior. Porquanto é sinônimo? Porque, já que, visto que, dado que, pode ser causal, pode ser explicativa. Se o verbo estiver no imperativo, como na questão anterior, seria explicativa. Não estando no imperativo, causal. Certo? Maravilha. No caso aqui, como a ideia é de conclusão, eles nos amam, logo, portanto, tá? Cara, eles cobram muito esse tipo de questão, gente. Quais são os conectores sinônimos? Essa é a parte chata do assunto, que é realmente guardar na memória, né? Quais são os conectores sinônimos? Por quê? Já que, visto que, dado que, uma vez que, porquanto. Qual é o sinônimo de embora? Mesmo que, ainda que, com quanto, malgrado. Qual é o sinônimo de portanto? Então, logo, por conseguinte, e assim vai, tá? Então, as conjunções, dependendo de cada valor semântico, né? A conjunção conclusiva. Quais são as conjunções conclusivas? Então, logo, portanto, e assim vai. Então, a resposta é a letra A. Questão número 5. Na escola passávamos muito tempo estudando a história de Kim II Sung, Kim II-sung, sei lá. Mas nunca ouvíamos falar muito do mundo lá fora. Passávamos. Aí ele pergunta qual o tempo que está esses dois verbos. Gente,
Vou dar logo a resposta, a letra C, pretérito imperfeito do indicativo. Gente, qual é a principal característica do pretérito imperfeito do indicativo? O pretérito imperfeito dá uma ideia de passado, mas passado com caráter habitual, costumeiro. Inclusive, até coloco aqui, o bizu para a gente conjugar o pretérito imperfeito do indicativo é usar a palavra antigamente. Então, antigamente eu passava, tu passavas, ele passava, passávamos, passávamos, passavam. Antigamente eu estudava, tu estudavas, ele estudava, estudávamos, estudávamos, estudavam. Verbo ouvir, né? Passar, já usei aqui. Verbo ouvir, antigamente eu ouvia, tu ouvias, ele ouvia, ouvíamos, ouvíamos, ouvíamos. Cara, e a grande diferença, por exemplo, entre o pretérito imperfeito do indicativo e o pretérito perfeito que aparece na letra A, é que o pretérito imperfeito dá uma ideia de passado, mas passado com caráter duradouro. Não foi uma coisa que aconteceu de forma isolada, não é? Então, quando eu falo eu estudava muito, eu não estudei um dia. Eu tinha o hábito de estudar. Tá? O pretérito perfeito é justamente o contrário. É uma ideia de passado, mas não com esse caráter habitual, duradouro, mas sim com o caráter de algo que aconteceu de forma isolada, de forma pontual. Ah, eu estudei muito naquele dia. Opa, então não é uma coisa habitual, foi uma coisa específica naquele dia. Por isso que o bizu, para a gente distinguir o pretérito imperfeito do pretérito perfeito, é para conjugar o pretérito imperfeito, a gente utiliza antigamente. Para usar o pretérito perfeito, eu já uso ontem. Pretérito perfeito. Então, ontem eu estudei, antigamente eu estudava. Olha a diferença. Ontem foi um fato isolado. Não estudo nunca, mas ontem eu estudei. Agora, eu estudava sempre. Olha a diferença. A letra B de bola, se você quiser conjugar o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Você utiliza se ontem. Então, se ontem eu estudasse, se ontem eu fizesse, se ontem eu comprasse, se ontem eu partisse, e assim vai. Então, o bizu para conjugar o pretérito imperfeito subjuntivo é utilizar se ontem. E o imperfeito subjuntivo dá essa ideia de hipótese, e uma hipótese no passado, né? Uma ideia de condição no passado. Se eu estudasse ontem, então dá uma ideia de condição, uma condição pretérita. O pretérito mais que perfeito, gente, eu nem coloquei aqui escrito, primeiro porque é um termo que a gente quase não usa mais, né? E é aquele terminado em RA, cantara, fizera, dissera, estudara. É um tempo verbal que dá a ideia de passado do passado. Então, quando o professor entrou em sala, eu já fizera os exercícios. Ou seja, em relação ao momento que o professor entrou, eu não ia fazer naquele momento, eu já tinha feito. A ação de fazer o exercício é ainda anterior ao momento que ele entrou. Então, o pretérito mais perfeito é aquele que dá a ideia de passado do passado. É aquele que se flexiona usando RA. Eu cantara, eu fizera, eu estudara, eu partira. Então, eu fizera, tu fizeras, ele fizera, fizéramos, fizeres, fizeram. Cá entre nós, né? Totalmente em desuso na língua portuguesa. Que a gente acaba usando, em vez de pretérito mais que perfeito simples, a gente usa o pretérito mais que perfeito composto, que é com verbo ter e haver. Em vez de você falar assim, quando ele chegou ao bar, eu já bebera 3 chopes, quando ele chegou ao bar, eu já tinha bebido 3 chopes. Quando o professor entrou na sala, eu já fizera os exercícios. Quando o professor entrou na sala, eu já tinha feito todos os exercícios. Então a gente acaba usando, em vez de fizera, tinha feito, havia feito. Em vez de bebera, tinha bebido, havia bebido. Em vez de cantara, tinha cantado, havia cantado. E assim vai. Olha lá. A questão que eu comentei até com vocês. Tomar a fatalidade por destino como insistia, tal, é um erro grave. Olha só. Tomar isso, olha lá, eu substituo a oração inteira pela palavra isso. Isso é um erro grave. Isso é um erro grave. Eu substituo a oração inteira pela palavra isso, né? Tomar a fatalidade como destino, tal. Isso é um erro grave. Gente, qual é a função sintática da palavra isso? Isso é um erro grave. Isso é sujeito. Se isso é sujeito, gente, esta oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva.
que significa a oração ser subordinada, substantiva, subjetiva? Significa que ela é sujeita a outra oração, ou seja, uma oração funcionando, exercendo a função de sujeito da outra. Da mesma maneira, como eu falei lá, acho que foi a primeira questão que eu corrigi hoje, que uma oração pode, se uma oração for objetiva direta, ela vai exercer a função de objeto direto da outra. Se uma oração for subjetiva, ela funciona como sujeito da outra. Se ela for um complemento, se ela for completiva nominal, ela exerce a função de complemento nominal da outra. Então a coisa funciona assim. Então, isso aqui, por exemplo, é a questão típica dos concursos de nível superior. Eu acho muito difícil aí essa banca DIB colocar uma questão dessa numa prova de nível médio. Acho, sinceramente acho. Mas vocês viram duas questões praticamente iguais. Ele trabalha com duas orações subordinadas substantivas. E em vez de perguntar pela classificação da oração, ele poderia, é a mesma coisa. Naquela primeira questão a resposta seria objetiva direta e aqui seria subjetiva. Mas se a oração é objetiva direta, se a oração é subjetiva, porque essa oração está exercendo função sintática. Na primeira questão de objeto direto e agora sujeito. Ou seja, é uma oração que toda oração subordinada, no fundo, ela é apenas uma função sintática da oração principal. As orações subordinadas adverbiais, por exemplo, elas são adjuntos adverbiais da oração principal. Beleza, pessoal? Tá bonito, tá bacana? Vamos lá. Questão número 7 é uma questão de regência verbal. Vamos lá. Ele pede a opção correta. Bom, vamos lá. Que permitam aspirar os valores. Gente, o aspirar, que é transitivo direto, é no sentido de respirar, de sorver. Então, eu aspiro os ares, eu aspiro o ar, eu aspiro a fumaça sem crase. Mas quando o verbo aspirar está no sentido de desejar, de querer, de almejar, ele é verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Por isso, até coloquei embaixo, o certo não é aspirar os valores, mas sim aspirar aos valores. Aspirar aos valores. Letra B. Que permitam lembrar dos valores. Gente, existem duas possibilidades de construção com os verbos lembrar, recordar, esquecer. Ou você usa pronome oblíquo e preposição, ou você usa os dois elementos, ou você não usa nenhum dos dois elementos. Tá legal? Então, você pode usar os dois, com pronome oblíquo e preposição. Olha lá, você usou o pronome oblíquo C e a preposição D. Beleza. Ou você não usa nenhum dos dois, sem o pronome oblíquo e sem a preposição. Repare que não apareceu o pronome oblíquo C, que apareceu no exemplo anterior, né? Que permitam se lembrar dos valores. Não aparece nem o pronome oblíquo C, nem a preposição D. Você vê que está só o artigo os. Olha lá, então há duas possibilidades de você construir a frase. Aqui, a brincadeira que se faz até é a seguinte: ou é calça de veludo, ou é bumbum de fora. Ou você usa tudo, ou você não usa nada. Ou você usa pronome oblíquo e preposição, ou você não usa nem pronome oblíquo nem preposição. Então, nesse exemplo, que permitam se lembrar dos valores, eu estou usando os dois. O pronome oblíquo C e a preposição D. Né? Que 2 é preposição D com artigo os. Ou você usa os dois elementos, ou você não usa nenhum dos dois. Né? E o último exemplo, que permitam lembrar. Não aparece nem o pronome oblíquo C, nem a preposição D, havendo tão somente o artigo os. Agora, o que não poderia fazer foi o que o cara fez aqui na letra B. Que permitam lembrar dos valores. Por quê? Porque ele usou a preposição D, mas não usou o pronome oblíquo. Tá legal? Letra C. Aqui nós temos um erro horroroso, que permitam almejar aos valores. Não, é almejar os valores. O verbo almejar é transitivo direto. Rosentão, mas você acabou de dizer que o verbo aspirar no sentido de almejar, de desejar, de querer é transitivo indireto. Sim, disse mesmo. Esses dois verbos, aspirar e almejar, eles são sinônimos, mas cada um tem sua regência. O aspirar é
no sentido de almejar, é transitivo indireto regendo a preposição a. Aspirar aos valores. Mas o almejar, que é sinônimo dele, da mesma maneira o desejar. Almejar e desejar são verbos transitivos diretos. Quem almeja, almeja alguma coisa. Quem deseja, deseja alguma coisa. Então você não pode falar almejar aos valores. Você não pode falar desejar aos valores. Você deseja os valores. Você almeja os valores. Por fim, nós temos o verbo assistir no sentido de presenciar, de ver. Nesse caso, ele é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. É preposição a que aparece aqui. Olha lá, assistir aos valores seguros de qualidade do ar. Então, o que é aos? É a preposição a com o artigo os. Como o verbo assistir está no sentido de ver, de presenciar, nesse caso ele é transitivo indireto, regendo a preposição a, justamente como foi empregado aqui. É essa a resposta. Questão número 8. Eu coloquei duas questões seguidas dessa prova de agente administrativo Mamanguape. É uma prova de nível de segundo grau. A questão número 9 é uma questão que eu julgo ser uma questão que poderia cair, por exemplo, uma prova de nível superior. Agora, essa questão número 8, eu só encontro nas provas de nível médio, de nível fundamental. O que é um ditongo, o que é um hiato. Tá? Bom, enfim. Vamos lá. Brasileira, o que você tem? Gente, primeiro, antes de mais nada, qual é a diferença entre ditongo e hiato? O ditongo, os dois elementos têm que estar na mesma sílaba. O hiato não, estão em sílabas separadas. Tá? E o ditongo, gente, não é um encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Isso até porque não existe encontro de duas vogais na mesma sílaba. Tá? O que existe é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Então, para que esteja na mesma sílaba, uma tem que ser semivogal. Tritongo não são três vogais na mesma sílaba. Não, você tem uma vogal e duas semivogais. Você tem um ditongo crescente e um decrescente. Tá? Então, o ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. O que significa semi? Semicírculo é metade de um círculo. Semivogal é metade de uma vogal. Por que a gente diz metade de uma vogal? Porque a pronúncia da semivogal é mais fraca do que da vogal. Por exemplo, em brasileira, leira. Tá legal? Brasileira. Qual é o som mais forte, do E ou do I? Leira. Olha lá, o som do E é muito mais forte. Certo? Brasileira, ele é muito mais audível. Então, o E é vogal e o I é semivogal. Tranquilo, pessoal? Então, você começa com a vogal e termina com a semivogal. Então, olha lá, por isso que ela decresce, vai do maior para o menor. Certo? Maravilha. Cara, um bizu aí que facilita um pouco a vida de vocês é que o som da semivogal ele tem que ter sempre som de I ou de U. Nem sempre na realidade, esse som de I ou de U vem com as letras I e U. Tá? Por exemplo, como o carioca fala mal, por exemplo, mal, certo? Sal, a palavra sal. Tem mal com U e mal com L, mas a palavra sal, né? Sal é S-A-L. O carioca não fala sal. Sal. Não. O carioca fala sal. Ou seja, esse L tem som de U. Não tem? Tem som de U. O que acontece? Esse L passa a ser uma semivogal nessa situação. Rubéola. O O de rubéola, rubéola se escreve como R-U-B-E-O-L-A. E esse E com acento agudo. Esse O tem som de U, rubéola. Você não fala rubeola, não, rubéola. Tem som de U. Tá? Ele vai assumir a função de semivogal. Então, pessoal, a semivogal vai ter sempre som de I ou de U. Sempre som de sempre o som de I ou de U. Nem sempre esse som de I ou de U estarão representados
esse som estará representado, perdão, pelas letras I e U, como eu fiz questão de mostrar aí para vocês. Beleza, galera? Então, brasileira, primeiro vem a vogal, depois vem a semivogal I. O que é um ditongo crescente? É quando a semivogal vem antes da vogal, ou seja, a semi, que é metade, vem antes do maior, o menor vem antes do maior. Quantos? Você tem o U primeiro e o A depois. Então, você parte da semivogal para a vogal. Tá? Água, mesma coisa. Você tem o U, que é semivogal, o A, que é a vogal. Sério, você tem o I, que é semivogal, o O, que é a vogal. Beleza, galera? Tá bacana? Tá bonito? Detalhe, por exemplo, no tritongo, o que você tem? Quais, por exemplo, no tritongo? Você tem um ditongo crescente do U, que é semivogal. Você vai para o A, que é a vogal. Você tem um ditongo crescente. E depois do A, você vai para o I. Você tem um ditongo crescente e um ditongo decrescente. O tritongo, na realidade, nada mais é do que um ditongo crescente junto a um ditongo decrescente. Você tem uma vogal e duas semivogais. Em todas as sílabas, galera, em todas as sílabas, há somente uma vogal. Uma vogal. E sempre uma vogal. O que caracteriza a presença de uma sílaba é a presença de uma vogal. Tá legal? Então, toda sílaba tem uma e somente uma vogal. O que vier, se vier I, U, depois, é semivogal, pode ter certeza. Em melhorias, olha lá, como é que eu separo silabicamente melhorias? Me, lho, ri, as. O I e o A não estão na mesma sílaba. Não estão na mesma sílaba. Então, se não estão na mesma sílaba, aí os dois são vogais. Certo? Os dois são vogais. E formam um hiato. Tá? Saúva, você não fala sal. Olha só a diferença de saúva para salva, que se escreve até com L, mas tem som de U. Salva de palmas. Olha a diferença. O outro se fala saúva. Olha como é que você separa. Então você formou hiato. Genioso. Você não fala nho, você fala nio, nio. Olha como é que você separa. Então cada um fica numa sílaba diferente. É o hiato. Enfim, brasileira, o que você tem? Um ditongo decrescente que sai da vogal para a semivogal. E em melhorias, o I está numa sílaba, o A está na outra. Você tem o hiato. Isso aqui é da montagem, isso aqui não devia estar aqui, pessoal. Não tem nada a ver com a nossa questão. Questão número 9. Essa questão aqui é da mesma prova da anterior. É uma questão de concordância. Mas essa questão aqui, ela poderia estar tranquilamente numa prova de nível superior. Questão de concordância, questão sobre o emprego do verbo haver e tal. Enfim, vamos lá. Ele pede a opção correta, a opção incorreta, né? Deixa-me ver. Cenário alternativo em que a obediência não foi observada, então ele quer a opção errada. Gente, havia muitas pessoas que gostariam de provar. Havia muitas pessoas. O verbo haver está empregado no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito é inexistente. Nesse caso, o verbo só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. É o que acontece na letra A e é também o que acontece na letra B de bola. Nos dois casos, o verbo haver está no sentido de existir, o verbo haver no sentido de existir impessoal. Só pode ser flexionado na terceira do singular. O que é curioso é que se você substituísse o verbo haver pelo verbo existir, o existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Tá? Com o verbo haver, esse termo, por exemplo, na letra A, esse termo muitas pessoas, exerce a função de objeto direto. Com o verbo existir, já exerceria a função de sujeito. E aí o verbo existir flexiona. Então, a mesma coisa que eu falei em relação à regência, o fato de dois verbos serem sinônimos não significa que eles tenham a mesma regência. E a mesma coisa acontece aqui. O fato de dois verbos serem sinônimos, haver e existir, não significa que eles funcionem da mesma maneira. O verbo haver é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito, sendo flexionado tão somente na terceira pessoa do singular. O existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Então, com o verbo haver, por exemplo, muitas pessoas
desempenha a função de objeto direto. Com o verbo existir, desempenha a função de sujeito. E aí obriga a flexão do verbo existir. Existiam muitas pessoas. A mesma coisa acontece na letra B. Havia 2 semanas. Aqui o verbo haver está no sentido de tempo passado. Na letra B está no sentido de tempo passado. Inclusive, você poderia até substituir pelo fazer. Porque o verbo fazer também pode significar tempo passado ou tempo decorrido. Revisei o artigo que me foi entregue. Fazia 2 semanas. Também no singular. Porque o verbo fazer também no sentido de tempo decorrido também é impessoal. Então ele também só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Bom, ele quer a opção errada, a resposta é a letra C. Nós temos aí, devem haver. De novo, o verbo haver. Gente, o verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, como eu acabei de falar, ele é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito é inexistente. E aí pinta uma situação, gente, que vocês têm que ficar atentos. Devem haver é uma locução verbal. Só que o que ocorre em locuções verbais, pessoal, o verbo principal é sempre o último. O verbo principal é sempre o último. Quem é o último verbo? É o verbo haver. E este verbo haver, que é o último, é ele quem manda na oração. É ele quem manda. E este verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Ele não tem pessoa, ele não tem sujeito. O sujeito é inexistente. Então, esse verbo vai mandar no auxiliar. As características desse verbo haver têm que ser transferidas para o verbo auxiliar. Então, em locuções verbais, o último verbo é sempre o principal. Sempre. E é ele que vai comandar aquela oração. E as características dele têm que contaminar o verbo auxiliar. Então, pessoal, se o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, e ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular, essa característica dele tem que contaminar o verbo dever. Este verbo dever tinha que estar no singular. O certo, vou até colocar aqui, tá? O certo seria deve haver. Deve haver. Beleza, pessoal? Maravilha! Por quê? Porque o verbo haver, que é o verbo principal, contamina o auxiliar. Então o verbo auxiliar tem que vir no singular. Agora, olha só a opção D de dado. É justamente o oposto. O principal agora, na locução verbal, o principal é sempre o último. O principal é sempre o último. Quem é o último? É o existir. O existir é pessoal. Tem pessoa, tem sujeito. Essa característica do existir contamina o verbo haver, que nesse caso é tão somente o verbo auxiliar. Tá legal? Ou seja, como o verbo existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito, e é o último, se ele é o último, ele é o principal, é ele que manda nessa oração. É ele que dá as ordens. Então ele contamina o verbo haver, que nesse caso ele é apenas auxiliar. Então ele tem que receber as orientações do principal, que é o existir. O existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. O termo hipóteses assume a função de sujeito e está no plural. Então esta locução verbal tem que estar no plural. Por isso que o verbo haver aí, haverão, aparece flexionado na terceira pessoa do plural. Haverão de existir. Maravilha? Então confirmamos, a única que contém erro é a letra C. E a última questãozinha da prova, auxiliar administrativo, também segundo grau, e nível médio, e aquilo que eu falei, essa parte de acentuação, então, eles exploram mais nas provas de nível médio e nível fundamental. Beleza? Vamos lá. Vamos para os comentários. No trecho, houve uma recaída brutal. A palavra destacada é acentuada por se tratar de uma paroxítona. Não, gente. Recaída. Essa palavra recaída, ela é até paroxítona. Tá? É uma palavra paroxítona terminada em A. É verdade. Mas não é esse o motivo do acento. A palavra vida também é uma palavra paroxítona terminada em A. E não leva acento. Não leva. Então, por que vida não leva, se é paroxítona terminada em A,
E recaída, que é paroxítono terminado em A, leva. Pera lá. Então o motivo não é esse. Não é por ser paroxítono terminado em A, porque as duas são. É a regra dos hiatos. Caída, né? Esse I está isolado numa sílaba, essa sílaba não é a primeira. Gente, sempre que I e U estiverem isolados numa sílaba, essa sílaba não for a primeira, ela é acentuada. Hoje eu escrevi agora, né? Saúva, né? Estava aqui, não estava? Pera lá, cadê? Aqui, saúva. Opa, depois quando eu dividi aqui, separei silabicamente, ficou errado. Pode ter, vai se gravar, corrigir aqui. Tá? Saúva. Então, olha lá, saúva, repare, o A está numa sílaba, o U está na outra. O motivo é justamente esse ato. O U está isolado numa sílaba, essa sílaba não é a primeira. Justamente o que também ocorre aqui em recaída. Então, na realidade, não é porque é paroxítono terminado em A, e sim por causa da regra dos hiatos, em que I e U estão isolados numa sílaba, tá? E essa sílaba não é a primeira. Né? Porque pode acontecer também. Uva. O U está isolado numa sílaba, mas essa sílaba é a primeira. Saúva. Opa, já leva acento. Ida. Ida não leva acento. O I está isolado numa sílaba, mas esta sílaba é a primeira. Saída. Opa, recaída. O I continua isolado na sílaba, está sozinho na sílaba. Mas essa sílaba deixa de ser a primeira. Acento. Então a justificativa aqui está errada, não é porque paroxítono terminado em A, por causa da regra dos hiatos. 2. Para parentes e próximos, parece que há. Aí ele diz que as duas palavras obedecem à mesma regra. Lógico que não, né, gente? Próximo, tá? Proparoxítono, tônico, enfim. Né? São palavras proparoxítonas, lembram? Proparoxítono quando a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. Tá? Então, próximos. Está na regra dos proparoxítonos. E A está na regra dos monossílabos tônicos, é quando a palavra possui tão somente uma única sílaba. A só tem uma sílaba. A forma verbal A só tem uma sílaba. Então, uma está na regra dos proparoxítonos e a outra na regra dos monossílabos tônicos. Hipóteses e propósitos. Tá? As palavras destacadas são proparoxítonas e, pela regra, todas as proparoxítonas são acentuadas. Exatamente. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Curioso que a palavra proparoxítono também é proparoxítono. Aliás, oxítono, a palavra oxítono também é proparoxítono. A palavra paroxítono também é proparoxítono. Átono, tônico e assim vai. E todas as palavras proparoxítonas na língua portuguesa são acentuadas. O comentário é perfeito, adequadíssimo. Então, item 4. Se você estapeia alguém, tá? A palavra destacada é acentuada por se tratar de uma oxítono terminada em "em". Perfeito. Tá? Alguém, ninguém. E até um detalhe interessante, porque o pessoal que vem estudando verbo. Ele tem não leva acento. Por quê? Porque ele tem é monossílabo tônico terminado em "em". Mas ele detém, leva acento. Acento agudo. Por quê? Porque é oxítono terminado em "em". Tá? Ele vem, não leva acento, porque é monossílabo tônico terminado em "em". Mas ele intervém, leva acento, porque é oxítono terminado em "em". Leva acento agudo. Eles vêm, eles intervêm, aí já cai em outra regra, que é a regra dos acentos diferenciais. Aí todo mundo vem com acento circunflexo. Então, ele vem, não leva acento. Ele intervém, leva acento agudo. Eles vêm e eles intervêm com acento circunflexo, mas aí é para distinguir do singular. E aí vem com acento circunflexo. Então, eles vêm e eles intervêm, acento diferencial. Mesma coisa. Ele tem, não leva acento. Ele mantém, ele contém, ele detém, acento agudo. Porque ele tem monossílabo tônico, não leva acento. Mas ele contém, leva acento. Porque é oxítono terminado em "em". No plural, eles têm, eles contêm, aí todo mundo leva acento circunflexo. Mas é para distinguir, é acento diferencial. É para diferenciar da terceira pessoa do singular. Maravilha. Quem não leva acento? Monossílabo tônico terminado em "em". Mas isso ficou aquém dos meus interesses. Ficou aquém. Aquém é oxítono terminado em "em". Já vai levar acento. Tá legal?
Bom, pessoal, então a resposta é a letra D de dado. E espero que com essas orientações que eu passei, você, né, tem hoje uma noção bem razoável de como a BancDIB prepara suas provas. Eu acho que ficou bem claro como é que eles organizam, como é que eles, quais assuntos que eles privilegiam, enfim, como é que eles agem numa prova de nível superior, de nível médio, de nível fundamental. Eu procurei passar esse tipo de orientação para vocês. Valeu, galera, não se esqueçam, tá, de que quinta-feira nós temos a nossa live, tá, e todos os dias eu estou colocando nossa questão do dia lá no Instagram. Basta seguir @professor_Rosenthal. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima.